Amém. Hoje, então, comemoramos o Dia das Mães. Sabemos que a missão materna é fundamental e essencial para a família e para toda a sociedade. A mãe tem o poder de construir, mas também pode destruir. Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Sabemos que isso, principalmente nesse tempo de quarentena, algumas mães estão chegando quase ao desespero com seus filhos em casa. Realmente uma situação que é inédita para a maioria das mães, né? E um desafio. Evidentemente que muitas outras situações com os filhos, as mães estão sujeitas e há muitas mães bastante aflitas com a situação dos seus filhos. E sobre esse tema que queremos pensar neste dia, mães aflitas. Baseado essa mensagem numa uma mãe sírio-fenícia, uma mãe cananeia, uma mãe extremamente aflita que foi atrás de Jesus por causa do problema grave da filha. Então vamos lá ao texto bíblico em Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Acompanhe essa leitura. Se você tem aí sua Bíblia, para que você possa acompanhar a leitura desse texto de Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. Diz assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos galhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem. Que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Vamos orar ainda. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Rogamos que teu Santo Espírito nos dê a iluminação, a capacitação, para que possamos entender a tua palavra. Ó Pai, não somente isso, que teu Santo Espírito nos capacite a praticar a cada dia. Nós rogamos, nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pensar em algumas atitudes daquela mãe aflita. Diz o texto que Jesus saiu para a região de Tiro e Sidom, uma região mais ao norte de Israel. São duas cidades litorâneas, duas cidades portuárias. Normalmente Jesus desenvolveu todo o seu ministério na região da Galileia, principalmente em volta do mar da Galileia. Mas nesse momento Jesus estava indo para uma região, já saindo um pouco do território de Israel, ao norte, no litoral, e ali então é que aconteceu esse episódio. Diz que uma mulher sírio-fenícia, aqui diz só uma mulher cananeia, mas em Marcos, no texto de Marcos, dá uma identificação mais precisa da onde era aquela mulher. Na verdade,
quem era estrangeiro ali era Jesus e os seus discípulos, e não a mulher. Mas a mulher, para Jesus e seus discípulos, era uma estrangeira. E quando aquela mulher viu e ficou sabendo que Jesus estava naquela região, foi atrás de Jesus. Foi atrás de Jesus, mas não assim calmamente, tranquilamente, mas ela foi desesperadamente atrás de Jesus. Aflitamente atrás de Jesus. Clamando atrás de Jesus. Mas ela não foi como se Jesus fosse um curandeiro qualquer. Mas ela foi buscando aquele. Veja, o fato dela ter usado esse título significa que ela sabia e cria que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, aquele que havia sido prometido para vir. E ela foi atrás de Jesus desesperadamente, aflitamente, decididamente. Mas, inicialmente, quando ela se deparou com os discípulos de Jesus, principalmente, e com Jesus, ela tomou um banho de água fria. Uma mãe aflita, de repente, encara a indiferença de um grupo de discípulos. Os discípulos de Jesus falaram: manda essa mulher embora que ela já está incomodando. Ela está realmente... essa mala, talvez eu penso que Jesus, naquela época, os discípulos de Jesus talvez usariam um termo semelhante: manda essa pessoa que está nos incomodando embora. Jesus não respondeu palavra nenhuma aos apelos efervescentes daquela mulher. Diz o texto que Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos de Jesus aproximaram-se dizendo: mande embora, porque ela está nos incomodando, está gritando. E depois Jesus disse: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E diante de toda essa negativa, de toda essa frieza inicial, tudo isso tem um propósito, é verdade. Nós vamos verificar isso. Diz o texto que ela adorou ao Senhor e disse: ajuda-me, Senhor. Mas Jesus, então, rompendo o silêncio, ele diz: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Mas aquela mulher não desistiu. E ela disse: é verdade, mas mesmo os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí Jesus, então, de louvor pela fé que aquela mulher tinha, e atendeu o seu pedido. A filha dela estava horrivelmente endemoniada. Ela não estava no local, mas ela foi curada. Queremos pensar em algumas atitudes dessa mãe aflita que servem para todas as mães e para todos os cristãos. Não é só uma lição para outras mães, é uma lição para todos nós, a partir de uma mãe aflita. Então, uma mãe aflita, temente ao Senhor, ela tem muito a nos ensinar. Todos os cristãos fiéis podem aprender com essa mãe aflita. Primeiro, ela buscou ajuda em Deus, em Cristo Jesus. Ela foi buscar ajuda na pessoa certa. Quando uma pessoa muitas vezes está aflita, ela vai buscar qualquer tipo de ajuda. Qualquer um que quer ajudar. Qualquer religião. Qualquer coisa. Qualquer um que se prontifica a ajudar. Qualquer remédio. Então, é comum que mães aflitas busquem ajuda em meios diversos. No entanto, isso é um grande equívoco, é um grande erro. Precisamos buscar ajuda, em primeiro lugar,
com Deus Todo-Poderoso e seu Filho Cristo Jesus. A nossa procura por ajuda focada em Cristo Jesus. Em nenhum momento podemos buscar ajuda em lugares errados e com pessoas erradas. Principalmente num país como o nosso, onde o sincretismo domina, onde a mistura das religiões é muito comum. Não podemos misturar, não podemos buscar ajuda em pessoas e lugares que não sejam o Deus Todo-Poderoso, Deus das Sagradas Escrituras. É muito importante, então, buscar ajuda com a pessoa certa. E nós sabemos que ela sabia, como mencionei, o fato dela ter usado o termo filho de Davi, esse termo é um termo messiânico. Ou seja, ela estava buscando ajuda naquele que era o prometido de Deus, naquele que era o filho de Deus, daquele que havia de vir para salvar a humanidade. Então, buscando ajuda realmente em quem podia ajudar, em quem podia solucionar. Essa é uma segunda questão. Então, muitas pessoas aflitas buscam solução em qualquer lugar, com qualquer pessoa, com qualquer religião. Mas esse qualquer não pode ajudar. Porque o único que tem poder para ajudar é o Deus que criou os céus e a terra. O único que pode salvar é Cristo Jesus, que veio com esse propósito e com essa missão. Então a primeira lição que uma mãe aflita ensina a todos nós, que sempre em momentos de aflição, em momentos de dificuldades, precisamos ter a consciência, a tranquilidade de buscar ajuda, em primeiro lugar, com a pessoa certa, no lugar certo. O segunda atitude de uma mãe aflita, que é uma lição para todos nós, ela agiu com persistência e perseverança. Então, 3 coisas que aconteceu aqui que faria com que qualquer pessoa desistisse. A maioria das pessoas teriam já desistido. Primeiro, o silêncio de Jesus. O silêncio de Jesus. Ela veio toda aflita com uma questão muito importante. Ela estava realmente com um grande problema, mas Jesus ficou em silêncio. Segundo, o desprezo dos discípulos de Jesus, a indiferença dos discípulos de Jesus, querendo despedir ela, mandar ela embora. Terceiro, a palavra de Jesus, que ele não tinha vindo a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a segunda palavra de Jesus, de que não deveria se tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Tudo isso seria suficiente para que a grande maioria das pessoas desistisse de fazer qualquer coisa. Aliás, hoje em dia não precisa de muita coisa para que as pessoas desistam. Mas depois recebeu esse balde de água fria. Ela não desistiu de buscar ajuda para sua filha. Desistiu. Ela teve persistência e perseverança. É verdade que Jesus estava testando a fé daquela mulher, mas ela agiu com persistência e com perseverança. A mesma persistência e perseverança que a Bíblia nos ensina na oração. Não devemos orar apenas uma vez com consciência, ou porque alguém nos pediu, mas a Bíblia nos ensina a orar com persistência e com perseverança. Batei e abrir-se. Jesus ensinou algumas parábolas
para ensinar a persistência da oração, como do juiz iníquo e da viúva pobre, onde aquele juiz era iníquo e ele não precisava responder e não precisava tratar de caso nenhum, mas por causa do incômodo daquela viúva pobre, ele falou: eu vou resolver o problema dela para ela não me incomodar mais. Evidentemente, isso comparado a Deus, Deus sendo bom, muito mais fará por aqueles que buscam a Ele com perseverança, com insistência, persistência. Então a segunda atitude daquela mulher aflita, que é o exemplo para todos nós, é que nós devemos buscar a Deus em oração, mas essa busca precisa ser persistente, essa busca precisa ser perseverante. Não podemos desistir, não desista. Principalmente se você está orando pelos seus filhos, porque era o motivo pelo qual essa mulher, Cananeia, estava buscando ajuda em Cristo Jesus. Então tenha persistência, tenha perseverança no trato com seus filhos, na oração pelos seus filhos, em todas as áreas da nossa vida. Sempre quando nós buscamos a Deus, sempre quando temos alguma coisa para realizar, que é a vontade do Senhor, precisamos fazer com persistência e com perseverança. A terceira atitude daquela mulher aflita, que é um exemplo para todo cristão, que é um exemplo para todos nós, que deve ser uma atitude comum entre nós, é que ela teve gratidão e adoração. Um detalhe importantíssimo que não pode passar desapercebido nesse texto. Em que momento que ela adorou ao Senhor? Em que momento que ela foi grata ao Senhor? Foi depois que ela recebeu a cura? Não. Diz o texto assim: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Qual a atitude dela? Ela, porém, veio e o adorou. Os discípulos estavam mandando ela embora. Jesus, primeiramente, não respondeu, não falou nada. E quando respondeu, falou: não vim senão as ovelhas perdidas de Israel. E o que ela fez? Adorou. A adoração dela não estava vinculada com os benefícios que ela tinha recebido, porque ela não tinha recebido benefício nenhum até então. A gratidão dela não estava vinculada às muitas bênçãos. A gratidão dela ia vinculada porque ela estava muito bem, ela estava próspera e sem problemas. Mas ela adorou independentemente das circunstâncias, que no caso dela era totalmente desfavoráveis. Ela não tinha certeza nenhuma. Ela não tinha certeza nenhuma de que seus pedidos seriam atendidos. Ela nem sabia se isso vai acontecer. Até então parece que as coisas para o lado dela não estavam indo bem. Ela estava ao ponto dos seus discípulos mandar ela embora mesmo. Sai daqui, mulher. Sai, vaza na linguagem moderna. Vai embora logo daqui, porque você está perturbando a nossa paz. Mais ou menos assim. Já estava nesse ponto já. E diz o texto que ela adorou. Adorou. Há alguma diferença com as teologias modernas? Com certeza. Isso é diferente do que se prega na teologia evangélica brasileira? Com certeza. Com certeza. Mas isso representa uma pessoa que servia ao Senhor, que cria no Senhor, independente das circunstâncias, porque ela sabia que
Cristo Jesus tinha todo o poder e que ele era o Senhor, senão ela não tinha o adorado. Ela não só fazia uma coisa, ou não só adorava porque havia recebido, porque ela não tinha recebido nada, mas ela estava adorando por aquilo que Cristo Jesus é. É um ponto muito importante. Nós, crentes em Cristo Jesus, precisamos aprender com essa mulher de que a adoração ela é realizada por aquilo que Deus é e não por aquilo necessariamente que ele faz. Então essa mulher, ela adorou, essa mãe adorou a Jesus por aquilo que ele era, o Messias, o Salvador, filho de Davi, aquele que veio para resgatar o povo, aquele que era Senhor. Então ela adorou por isso, e não pelas bênçãos, porque ela não tinha recebido bênção nenhuma. Teve um espírito então de gratidão. Isso muda muito, porque no meio da adoração, nós tínhamos uma música antiga que falava que era no meio dos louvores que Deus está, que Deus atua. Então é no meio da adoração é que Deus atua, no meio da gratidão. Esse é o ambiente onde Deus está atuando no meio do seu povo. Então precisamos aprender com essa mãe aflita a ter esse mesmo espírito de adoração, independente de ter recebido ou não as bênçãos. Quarto, atitude dessa mãe, que é um exemplo para todos nós. Ela teve humildade e amor pela filha. Quando Jesus disse não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, essa palavra, na verdade, uma pessoa para reverter isso, ela precisa ter muita humildade. Ela aceitou essa condição de ser essa comparação. Ela aceitou essa comparação. Para que uma pessoa aceite um tipo de comparação como essa, a pessoa precisa ter humildade. Porque na verdade ela foi comparada aos cachorrinhos. E ela teve muita humildade e sabedoria para reverter isso. Por isso que o texto que eu citei no início de Provérbios, que diz que a mulher sábia constrói o lar, mas a mulher tola destrói com as próprias mãos. E essa mulher sírio-fenícia, essa mulher, essa mãe aflita, ela teve muita sabedoria para reverter essa situação. Mas antes de sabedoria, ela precisou de humildade. Porque se você recebesse uma comparação dessa, será que você teria a mesma humildade? Será que estaríamos ainda conversando com Jesus nessa altura do campeonato? Depois de tudo isso? Mas ela teve humildade, porque também ela tinha amor pela filha. E amor são coisas concretas. Então, quem ama faz alguma coisa pela pessoa amada. Então, ela foi atrás. Então, a filha tinha um problema espiritual grave, que só Jesus poderia resolver. E ela fez alguma coisa, foi encontrar ajuda, evidentemente com a pessoa certa. Humildade. Nesses dias, muitas pessoas não suportam palavras duras. Imagine uma pessoa nos dias de hoje, um caso como esse nos dias de hoje. Na primeira parte aqui que Jesus não tivesse respondido e os discípulos já tivesse despedido, a pessoa já teria ido embora há muito tempo. Hoje as pessoas não suportam isso. No entanto, a Bíblia é repleta de exortações
que não são muito agradáveis. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos muita coisa que vem contra nós. Então, muitas verdades e exortações, onde que muitas pessoas partilham da filosofia, a mesma que nós citamos a semana passada. Eu não preciso ouvir isso. Eu não preciso ouvir isso. Para que eu vou ouvir isso? Então, para que eu vou ouvir uma palavra dura? Para que eu vou ouvir uma exortação? Hoje, muitas pessoas partilham dessa visão. E tudo isso já seria suficiente para muitos desistirem ou irem para outras igrejas. Porque eu não preciso ouvir isso. Eu não preciso ouvir uma palavra dura. Eu vou lá para outra igreja para ouvir palavras mais amáveis, palavras mais positivas, palavras mais incentivadoras, mais animadoras, mais confortadoras. Eu não preciso ouvir isso. A maioria das pessoas hoje falariam assim: não preciso ouvir isso. Mas nós sabemos que muitas vezes as Escrituras trazem palavras duras de exortação. E nós precisamos aprender a receber essas palavras para proveito nosso. Como foi para essa mulher. Tudo aquilo que Jesus estava fazendo, tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus não falou ficando quieto, tudo aquilo era para benefício da pessoa, para que no fim ela fosse abençoada, mas geralmente não se quer esperar por isso. Muitos não têm a paciência de esperar por isso. Muitos não querem um tipo de palavra dura. Aquele pastor lá vem com exortação, eu não preciso ouvir isso. Para que eu vou ouvir exortação? Para que eu vou ouvir essa palavra dura? Então, eu vou para outro lugar, ou eu vou desistir. Mas nós sabemos que a perseverança, a persistência, nós sabemos que as exortações, elas visam a nossa correção, elas visam a nossa melhoria, elas visam o nosso próprio benefício. Agora, para que isso ocorra, precisamos ver o exemplo dessa mãe cananeia, que teve humildade para receber todas aquelas palavras duras, toda aquela frieza inicial aparente. Precisamos ter humildade para que possamos com perseverança depois perceber que tudo aquilo é parte do plano de Deus para nos abençoar. Agora, sem humildade, isso não é possível. E o último ponto, e a atitude que precisamos imitar daquela mãe cananeia, ou sírio-fenícia, é que ela suportou e esperou quando sua testada. Ela suportou e esperou quando a sua fé foi testada. Nós não gostamos de esperar. Nós somos do mundo do fast food, nós somos do mundo que queremos tudo de forma imediata. O homem decaído, ele tem essa natureza. Não é só uma coisa dessa época. Evidentemente que nessa época, nesse tempo, isso está bem acentuado. Mas se nós nos lembrarmos, quando Jesus foi crucificado, um dos ladrões da cruz, ele falou: se tu és o Filho de Deus, desce agora da cruz. E salva-te e salva-nos a nós. Então, uma coisa, ele queria uma solução imediata para o seu problema. Então, isso faz parte da natureza decaída, pecaminosa do ser humano. Uma coisa imediata, rápida. E muitas vezes somos preparados e não queremos esperar. Os irmãos percebem? Não sabemos quanto tempo Jesus ficou em silêncio. Não sabemos quanto tempo demorou todo esse processo. Não acredito que tenha sido muito tempo, mas foi um tempo em que foi necessário esperar.
esperar. E nós vemos que muitas promessas de Deus, muitos acontecimentos bíblicos, era necessário se esperar Abraão, um exemplo clássico. Deus disse a Abraão que ele seria herdeiro, que ele seria pai de uma grande multidão, que a sua descendência seria como as estrelas do céu, como a areia do mar. Mas nós sabemos que entre a promessa e a concretização da promessa, muitos anos se passaram. E nesse tempo, houve uma certa dúvida. Mas diz que Abraão continuou firme. Olha o que diz Romanos 4,18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Então, outra lição importantíssima que aprendemos dessa mãe desesperada é que precisamos esperar para ver as coisas acontecer. Muitas vezes as coisas não acontecem de forma imediata, ou seja, quase sempre não acontece de forma imediata. Precisamos aprender a esperar. Esses tempos de coronavírus têm sido um teste para a nossa paciência, para o aprendizado de esperar. Aquela mulher cananeia, ela precisou esperar todo esse tempo, suportar toda essa adversidade para que pudesse contemplar a cura da sua filha. Então ela suportou e esperou. Quando a sua fé foi testada. Quando a sua fé foi testada. Então muitas vezes a nossa fé também está sendo testada. Infelizmente, muitas pessoas, quando têm a sua fé testada, têm sido reprovadas. Mas, se seguirmos o exemplo dessa mulher cananeia e agirmos com humildade, agirmos com persistência, se tivermos um espírito de adoração que não esteja vinculado ao recebimento de bênçãos, então nós poderemos contemplar o melhor de Deus para nós. O melhor de Deus para você estar por vir. Esse melhor de Deus precisa de paciência, precisa de persistência, precisa de fé. E você precisa buscar ao Deus que pode fazer alguma coisa por você. Certamente assim poderemos ver a atuação de Deus nas nossas vidas, e as mães poderão ver os seus pedidos serem atendidos em relação aos seus filhos. Por isso a palavra que nós aprendemos no resumo geral de tudo isso: não desista. Não desista. Que Deus vos abençoe.